Gustavo. Gustavo, tudo bem, Gustavo? Você estuda com o Lucas? Você estuda com o Lucas? Na escola? Não, vocês são o quê? Vizinhos? A gente não é vizinho, só que ele é meu amigo. Seu amigo. Eu quero que ele esse meu amigo outro meu braço. Eu acho que ele já clicou ali. Podemos começar? Bom, meus amigos, meus meninos, bom dia a todos, né? Quem não teve no último testemunho, última vez, foi só ele que não estava? Você não estava, né, Vitinho? Então eu vou dar uma recapitulada aqui do que a gente falamos da outra vez, né? Uma pequena passada, só para a gente entender a continuação agora, né? Então a gente falou sobre o meu testemunho de vida, que o que eu fui, o que aconteceu comigo desde criança. Porém, eu disse que o testemunho ele tem um objetivo, né? Quem lembra que eu falei isso? Que o testemunho tem um objetivo. O objetivo do testemunho não é somente contar o que eu fiz, o que eu sou, ou para diminuir ou para engrandecer a pessoa em si. Mas o objetivo do testemunho é glorificar Deus e edificar a vida de vocês e a minha própria vida. Porque eu estou recapitulando daquilo que aconteceu na minha vida. Então, desde criança eu tive uma vida muito turbulenta. Contei para eles que eu quase morri afogado, fui salvo de uma mina d'água e depois tempestades que descobriram minha casa e coisas muito difíceis. Fui mexer muito com animal, caí, me machuquei. Para quem não viu o testemunho, não viu o vídeo, tive bastante turbulência quando criança e depois quando adolescente, que era para mim ter seguido no caminho do Senhor, eu acabei saindo, né, dos caminhos do Senhor quando eu tinha 14 anos e daí fui fazer o que não devia fazer. Fui bagunçar, fui beber, fui fumar, fui brigar, fui andar armado, fui dar tiro, fui tomar tiro, fui ser ameaçado de morte. É tipo filme de Hollywood. Isso, era mais ou menos assim. Morava em cidade pequena e lá eu achava que nada ia me causar o mal, eu achava que eu podia. Por isso que quando a gente tem a idade de vocês, tem que tomar muito cuidado, que a gente pensa que pode muita coisa e não pode. No meu caso, para testemunhar hoje, Deus deu livramento, né? E eu fui livre, não morri. Não fiquei preso, apesar de eu ter ido preso, mas não fiquei preso, foi por pouco tempo. Quando adolescente ainda fui preso. E Deus me livrou. Aí tive uma vida, meu testemunho foi em 3 partes, da 0 idade até os 14 anos, né? A turbulência, depois dos 14 anos até os 31 anos de idade foi outra turbulência. Mas enfim, aos 31 anos de idade, Deus me deu a conversão. Deus me deu a conversão. Um pouco antes disso, um irmão, um pastor, chegou em mim e falou assim, chama eu de Nenê, meu apelido é Nenê. Nenê, vem aqui um pouquinho. Eu fui, ele estava na casa do meu pai, eu cheguei assim, eu não ia para a igreja ainda, não tinha nada a ver com a igreja. Ele falou assim, Deus está mandando falar para você que de hoje a 15 dias, todo dia você levantar de manhã, quando você for sair da sua casa, você pega a chave do seu carro e dobra o joelho ali na sala, no seu sofá, e ora e pede livramento a Deus, que Deus quer livrar você, e o livramento é grande, é livramento de morte. E eu obedeci. Dentro de 15 dias eu fiz isso. Ele falou, só que você não vai saber de nada. Deus vai livrar você da morte na frente da sua casa e você não vai ficar sabendo de nada. Eu simplesmente obedeci. Me deu um tremor, né? Falei, poxa, eu obedeci, todo dia de manhã cedo eu fazia isso e continuei por um tempo. Mas eu continuei nos vícios, continuei, né? Tive acidente de carro, até não contei aquele dia, mas eu tive um acidente de carro que deu perca total no carro e não fez nada em nós, nada. O carro deu perca total. E nós em 3 saímos de dentro do carro, nós bateu uns 120 por hora numa vaca. Da vaca o carro rodou, bateu no carro, daí rodou de novo e tombou. E nós desceu do carro andando assim, eu que abri a porta para os outros descer.
Então foi um livramento de Deus tremendo. E daí depois daquelas brigas que eu perdi a ponta do dedo, o cara deu uma mordida no meu dedo, arrancou a ponta do meu dedo fora numa briga. E depois a pessoa deu 5, 6 tiros na minha casa de madrugada. E isso aconteceu assim em outras coisas. Depois uma pessoa botando arma na minha cara, querendo me matar. E tantas coisas que aconteceu. Enfim. Mas chegou o dia da conversão. Eu decidi ir para a igreja. Deus marcou um dia para mim e eu fui para a igreja. Aí fui uma vez para a igreja, o coração meu bateu, que saiu do meio, que saiu daqui e veio para o meio, quase saiu pela boca. E foi uma coisa assim tremenda. Na quarta vez que eu fui para a igreja, teimando e não se dobrar diante do Senhor, de se entregar a vida para Ele, e fui teimando, mas não tinha jeito. Deus tinha marcado aquele momento para mim. Eu queria perguntar para vocês, Atos capítulos 3, 19 diz assim, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eu quero hoje enfatizar bastante sobre o que é arrependimento e o que é conversão. Algum de vocês, meninos, poderia definir para mim a palavra conversão? Vocês sabem o que é conversão? Sem falar espiritualmente, sem falar da igreja, o que é uma conversão? Alguém sabe? Você sabe, Levi? O que é uma conversão? Sair de uma direção e ir para outra. Vocês concordam com ele? Sim, o trânsito é assim, não? Exatamente. Você está indo com uma direção e daí você... Vamos por assim que você está indo. Vamos embora agora. Acabou tudo aqui, vamos embora. Nós temos que sair para cá, sair à esquerda ali, né? E a gente erra e pega a direita aqui. E vai para baixo aqui. Chega ali embaixo a gente lembra. Poxa, não é para cá. É para lá. Então, quando você a lembrou e você freou o carro, significa que você se arrependeu, que está indo para a direção errada. Você se arrepende, então você faz uma conversão e volta e pega a direção certa. Na vida nossa também é assim. Por isso que diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, a gente está andando por uma linha que nem eu andava por uma linha, eu estava caminhando pelo abismo. Inclusive, Deus me deu sonhos que eu estava caminhando para um abismo. Eu estava indo para um abismo, atrás de um monte de gente indo para o abismo e eu estava indo junto. E Deus me dava sonho para mim que eu não deveria de ir ali, eu deveria de voltar. Então o que aconteceu comigo? Eu me arrependi. O que é o arrependimento? Você para. Você para. Quando você se arrepende, você para. Você está indo para uma estrada, você parou porque você se arrependeu que está indo para o lugar errado. Sem você perceber, isso que aconteceu. Poxa, eu errei, estou indo para cá. Você está cometendo um monte de delito na sua vida, e o Espírito Santo traz você um arrependimento, você para de fazer aquilo que você estava fazendo, que é caminhar por aquele caminho, então você vira, faz a conversão e vai. Não adianta somente se arrepender, porque se a gente somente se arrepende, amanhã a gente comete de novo o mesmo ato, e depois de novo, e continua caminhando para o abismo. Então, logo após o arrependimento, vem a conversão. Você faz uma conversão e volta. Eu paro de cometer isso e começo a cometer aquilo que agrada a Deus. Então, por isso que ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Somente assim, somente através do arrependimento que vai ser apagado os nossos pecados, porque daí vem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, eu achava que essa ir para a igreja, essa conversão, vinha de mim próprio, da gente próprio. Mas, na verdade, essa conversão ela vem de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus disse que ele viria para convencer o homem do juízo, do pecado. Então, se o Espírito Santo não me convencer, não adianta você tentar me convencer. Não adianta eu pegar uma pessoa agora aqui, um bêbado ou um drogado, e tentar convencer ele. Não adianta. Ele pode até convencer por um instante, mas passado um tempo, ele vai se esquecer daquilo. Por quê? Eu digo isso. Eu sabia, eu era convencido de que eu precisava ir para a igreja, porque eu nasci no Evangelho. Meu pai ia para a igreja, todo mundo ia para a igreja. Mas eu era convencido de que se eu não me arrependesse, se eu não sabia muito sobre arrependimento, se eu não fosse para a igreja ser crente, eu iria para o inferno. Eu pensava assim. Então eu me esforcei para ir para a igreja, e teve um tempo que eu fui para a igreja, até um tempo, mas eu, por força própria, eu não consegui. E não houve mudança nenhuma de vida. Eu cheguei um mês para a igreja, não houve mudança de vida. Eu decidi ir, fui, não houve mudança de vida. Mas no dia
que o Senhor, que o Espírito Santo entrou em mim e fez uma mudança dentro de mim, aquele dia eu saí da igreja arrependido. Eu lembrava dos meus pecados que eu cometia e me causava repugno. Eu falava, meu Deus, como uma pessoa pode ser cega ao ponto de fazer o que eu fazia e não dar atenção para aquilo que Deus quer que faça? Como que eu podia fazer isso? Como que eu era uma pessoa desse jeito? Então aquele dia houve uma conversão. Aquele dia eu tive uma experiência com Deus. Então eu digo para vocês, meninos, vocês estão crescendo na presença de Deus, indo para a igreja, sempre oram e falam, Senhor, me dá uma experiência contigo. Eu preciso de um marco na minha vida, para que daquele dia em diante haja uma diferença. Eu preciso de uma experiência com Deus, porque é essa experiência que vai manter vocês firmes nos caminhos do Senhor. Porque senão qualquer coisa que acontecer, e vocês vão entender isso daqui a pouco, qualquer coisa que acontecer vai fazer vocês desviar. O inimigo, ele vai mostrar uns pratos bonitos para vocês e vocês vão achar mais atraente. E se vocês não estiver firmado, não tiver havido uma conversão genuína na vida de vocês, vocês vão retroceder. Principalmente vocês nessa idade, porque eu sei, eu ia para a igreja, eu estava marcado para mim se batizar. Mas quando eu comecei a conhecer umas coisinhas diferentes, uns viciozinhos, eu me atraí por aquilo e acabei. Ô Lê, você não busca um copo d'água lá, pai? Vê se consegue um copo lá de água. Aí, tá. A partir daquele dia, houve uma diferença na minha vida. Houve uma diferença, houve uma mudança, né? Uma vez, quando eu era criança, eu era adolescente, assim, mas devia ter uns 10, 12 anos. Eu ouvi um pastor contar um testemunho, contar uma coisa que aconteceu, e aquilo marcou na minha vida. E até no dia da minha conversão, e até hoje marca. E foi bem nítido o que aconteceu comigo. Ele disse que tinha um bêbado falando um monte de asneira assim. Aí o pastor falou assim, Jesus quer mudar a sua vida. Aí o bêbado falou assim, quer nada. Ele falou assim, quer, eu vou orar por você, você aceita Jesus? Ele falou, eu aceito. Eu vou orar por você. Ele falou assim, só que é o seguinte, eu vou ser sincero. Quando você orar por mim, se não mudar nada dentro de mim, eu vou falar para você que não mudou nada. Mas você falou que Jesus muda, vamos ver se muda mesmo. Então, ora, foi então dobra o joelho. O bêbado dobrou o joelho, o pastor orou por ele. Quando o pastor acabou de orar, o bêbado olhou para ele e falou assim, não mudou nada. Mesma coisa. Aí, ele falou assim, eu vou orar de novo. Ele dobrou o joelho, orou de novo. Não mudou nada. Tô do mesmo jeito, tô até bêbado do mesmo jeito. Resumindo, na terceira vez que o pastor clamou a Deus, falou, Senhor, a tua palavra me diz assim, 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 assado. E o Senhor mandou eu orar por esse homem bêbado. Então eu peço que o Senhor muda a vida desse homem. E nessa terceira oração, o bêbado levantou chorando, chorando, clamando, gritando, não estava mais bêbado, o Espírito Santo entrou dentro dele. Isso aconteceu comigo. Eu não estava bêbado, mas eu era cego. E naquele dia que o Espírito Santo entrou dentro de mim, eu saí de dentro daquela igreja diferente. Ninguém me deu uma lista assim do que precisava ser. Ninguém me deu uma lista do que eu precisava ser para poder servir ao Senhor. O próprio Espírito entrou dentro de mim e ditou para mim que o que eu fazia era errado. Bastou isso. Isso é errado. A consciência, a lei da consciência existe dentro de nós. O Espírito Santo te fala o que deve e o que não deve fazer. Aquilo que você fez, você se arrepende porque ele te leva ao arrependimento. Então, isso é o início da conversão. Isso é o ponto principal da conversão. Porque as mudanças na sua vida vão mudando devagarinho. Mas eu já nasci, meu pai já era crente. Eu também. Minha mãe já era crente, meu pai já era crente. Mas quando eu cheguei aos 14 anos, eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. Eu não quis me batizar mais, eu fui para o mundo. E aprontei todas essas coisas que, como eu disse no outro testemunho, nem convém e nem me é lícito falar aqui, mas aprontei muitas coisas. Então, houve uma conversão naquele dia, eu não tive dúvida. Engraçado que da primeira vez que eu fui para a igreja, várias vezes, perguntaram se eu queria me batizar, eu falei, vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar um pouco. Nessa vez, no outro dia o pastor falou assim, e daí, Lorival? Tá, como é que é? Não, pastor. Tá. No outro dia, assim, uma semana depois, né? Questão assim, seu sogro falou que você tem vontade de batizar. Eu falei assim, pastor, se tiver um batismo hoje, eu quero me batizar hoje. Mas aí você tava com quanto tempo? Isso foi agora depois dos 31. Tá. Né? Eu fiquei pensando no teu testemunho, quando você fala que aos 13 anos você tinha muito
desejo de se batizar. Ah, é Aí isso. você vai, comenta que quer batizar e o pessoal da igreja falou assim, não, Muito pode, novo, muito novo. muito novo. Ali eu vi que parece que faltou uma sabedoria também, porque o que acontece? Você levou um balde de água fria Se eles naquele me momento. segurassem, Exato. Se a igreja tivesse segurado, porque aí o que aconteceu? Aí o inimigo falou, opa, agora eu vi a brecha. Então ele te ofereceu um manjar. vou pegar. Eles não quiseram, Você comer vou das pegar. 13 aos 14, já era. Quando eu cheguei nos 14, eu já cheguei com a cabecinha virada. Aí eu já não tinha mais aquele desejo de se batizar. Porque por mais que aquele desejo de batizar talvez não fosse tão espiritual, né? Sim. Mas se eles tivessem me batizado, eles teriam me segurado na igreja. Eu ia para a igreja, eu não ia para o mundo, eu ia para a igreja. E dali na igreja ia acontecer. Mas aconteceu desse jeito e graças a Deus hoje eu estou aqui falando desse evangelho para vocês. Então eu me batizei, não, eu me batizei não, marcou o batismo. Rapidão, assim, rapidão. Eu não tinha dúvida, pastor, eu não tenho dúvida, eu quero me batizar, eu quero servir, eu quero seguir. Eu queria até morrer, na verdade, eu quero morrer que agora eu sou crente. Eu quero ir pro céu. Depois que se converte, não dá pra morrer agora, que Meu daí Deus, já tô depois que eu salvo. fui entender, não, minha família precisa de mim, depois, mas Certo. no começo ali, aquele primeiro amor era aquela criança espiritual. Resumindo, marcaram uma vigília. Ó, Lorival, vai ter uma vigília, e essa vigília vai ser lá em tal lugar assim. Você quer participar? Eu falei assim, claro que eu quero participar. Então, tá, você vai com o seu carro, eu tinha uma caminhoneta. Não, não quero de caminhoneta, não. Eu quero ir com os irmãos de ônibus. Os irmãos foram com ônibus, alugaram um ônibus. O TCC cedeu um ônibus. Eu falei, eu quero ir junto com os meus irmãos de ônibus. Quero ir cantando dentro do ônibus. Eu quero. Bora, vamos embora. E fui. Graças a Deus que foi assim. Quando chegou nessa vigília, estamos lá na vigília e tá tudo gostoso. Aqueles louvorzão gostoso. E a vigília era uns 40 quilômetros de Maringá. E para chegar lá em São Jorge do Ivaí, é umas curvas, um negócio feio lá. E eu tô lá nessa vigília, tudo delicioso e tal. Aí o pastor chegou umas horas da madrugada e falou, agora vamos dobrar o joelho e vamos orar. Vamos orar então, bora. Foi a hora que nós entrou tudo para dentro da casa, era uma casa de madeira assim. Entramos todo mundo para dentro da casa, tinha bastante gente, porque foi um ônibus. E estamos lá orando, todo mundo orando. Eu tô ali orando, comecei a escutar, umas coisas diferentes na minha mente. O inimigo começou a falar. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui no meio desse povo? E um falando em língua, o outro orando, o outro gritando, e aquele barulho. E eu ali, com o joelho dobrado numa cadeira de madeira e tinha um soalho, era soalho. Assim. Aí o inimigo falando para mim, o que você está fazendo aqui? Você vai ficar aqui no meio desse povo, amanhã é o batismo, que no dia era o batismo. Amanhã é o batismo, você vai batizar, vai ficar preso neles. Você vai ficar, a sua vida vai virar isso aqui agora. O diabo falando comigo. Nitidamente, já vocês vão entender que ele estava realmente falando. Porque às vezes você pode falar imaginação da cabeça. Passou um pouquinho, eu pensei comigo, mas o que fazer? Se eu amanhecer o dia aqui, amanhã não tem escapatória. Eu vou para a forca, eu vou para o batismo. Então o que eu faço? Eu vou me levantar daqui, eu tô de ônibus. O que eu faço? Eu vou embora, a pé. Mais de 40 quilômetros. Eu vou embora a pé. Eu pego essa estrada aqui, madrugada. Isso era mais ou menos umas 2h30, 3 da manhã. Eu pensei comigo, eu pego essa rodovia a pé, eu escapo deles e eu vou chegar. Quando o dia amanhecer, eu tô com meu celular da torre, eu ligo para um amigo meu lá em Maringá, ele vem me buscar. E eu vou sair fora daqui, eu não quero saber disso aqui não. Isso aqui é... Caramba, então Não, ali não, o não. diabo ele te convenceu ali. Convenceu ele, eu falei assim, não, eu vou. Mas como é que eu faço para levantar? Bem Tem... como que a guerra tá aqui, né, meu a irmão? guerra a guerra é dentro da sua mente. Ele guerreia. Na verdade, há uma guerra dentro da sua mente. E a Bíblia diz que ele manda os dardos dele inflamados, as setas malignas. Se você aceitar, ela entra dentro da sua mente e faz uma arruaça dentro da sua mente. Se você der ouvidos a ele. Então, nesse momento, eu, como não tinha experiência, eu comecei a dar ouvido. Falei, não, é verdade. É verdade. Eu tenho uma vida aí para fora. Essas coisas que eu fazia assim, não vai dar mais. Isso aqui acabou. Então, é o seguinte, antes que isso aconteça, eu vou cortar isso. E decidi, vou levantar e vou sair. Só que quando eu fui levantar, uma pessoa levantou e foi no banheiro. Falei, não, ninguém pode ver, porque vão perguntar onde você vai. Eu vou ter que explicar, e daí vão... eu queria fugir, do meio da vigília. Eu queria fugir do meio da vigília. Aí não deu. Daqui a pouco eu vou levantar de novo. Ah, meu Deus do céu, outra pessoa, que esse povo não para de ir no banheiro. E eu já não tava mais, eu tava com a cabecinha assim, só olhando as cabeças dos outros para ver quem ia levantar, quem que não ia. Né, querendo dar um golpe ali, né? A minha esposa vai sentir minha falta na hora que ela acordar,
a levantar aí, mas daí eu deixo uma mensagem, que não tinha WhatsApp, era mensaginha de textos. Você ia fugir a pé? Eu ia fugir a pé. E a pista é cheia de curva e não tem acostamento. E o tempo estava meio neblinoso. Mas o carro do inimigo é Você imagina o que ele ia fazer comigo? o plano O de que ele ia fazer comigo? E eu tô ali, e eu tento levantar, e aquela batalha foi por tempo. Eu acho que eu fiquei mais de meia hora ali, levanta, não levanta, levanta, não levanta. De repente eu falei, eu olhei e não tinha ninguém. Falei, é agora, agora eu parto. Partiu. Quando eu levantei, que eu fiz assim com o joelho para levantar, eu escutei um barulho no soalho. Tá, 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 tá. Começou a bater um negócio, como tinha um martelo assim, ó, no soalho. Eu falei assim, gente, que é isso? Meu Deus do céu. Só faltava ser alguém dando um ataque, alguma coisa aí. E aí eu olhei, estava escuro, eu vi um vulto que se levantou, mas não via quem era. E escutava, batendo o pé no chão como se fosse era uma sapatilha, parece que aquele saltinho pequenininho. Tá, 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 tá. E falando em línguas estranhas. Eu falei, ai meu Deus do céu, tem que esperar agora essa mulher parar de falar em línguas estranhas, que eu senti que era uma voz de mulher. Era a esposa do pastor, a irmã Marisa, missionária. Mulher muito usada por Deus. E ela começou a falar em línguas e bater aquele pezinho no chão, tá sapateando, né? E aquele sapateadinho começou a se aproximar de mim. Deus já revelou pra ela. Falei, esse negócio tá vindo pro meu lado, vai mexer comigo, quer ver? E eu ali doido para vazar logo e nada. De repente esse negócio veio indo pro meu lado e veio vindo pro meu lado, gente do céu. Quando pensar que não, eu só senti que põe uma mão no meu ombro, do mesmo jeito que tinha posto o dia que houve a conversão comigo na igreja. A mesma mão, era ela mesma. Botou a mão no meu ombro assim e começou a falar. Aí é forte. Começou a falar o que o diabo estava falando para mim. O diabo falou para você levantar daqui, pegar a estrada e ir embora a pé para fugir desse povo. Mas na verdade o plano dele é te matar na curva da estrada. Olha lá, com certeza. Ele ia te atropelar na curva da estrada e ia te matar, porque você é um instrumento na minha mão. O que eu hei de fazer usando a sua vida, ele quer barrar. Ele já te perdeu. Ele não queria perder você, ele já te perdeu. Mas agora ele quer barrar você de outras pessoas, ele não perder. E começou a falar, e falar, e falar, e falar. Meu Deus do céu, você imagina. Você imagina. Você imagina que no dia que eu me converti, eu resisti 3 vezes, 3 cultos. O coração, eu pensei que eu ia infartar, meu coração ia explodir. E eu não me cedia de ir lá receber o Senhor, né? Eu já tinha recebido, o Espírito Santo estava dentro de mim, mas eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu não queria me entregar. Então ela veio, Deus usou ela e falou tanta coisa, só que ela falou umas coisas que ia acontecer na minha vida, que eu falei, não, eu vou ignorar essa parte. Porque diz que ali, como diz o apóstolo Paulo, né? Jesus encontrou ele e falou assim, ó, agora, duro para você recalcitar contra os arguilhões. Quer dizer, as lutas que ele ia ter. Falou, agora você foi perseguidor até agora você vai ser perseguido. Mas o que importa agora, tanto é que ele orou depois para Deus tirar aqueles espinhos, mas Deus falou, não, minha graça te basta. Então Deus falou comigo e me avisou que eu ia passar por lutas e batalhas. E naquele dia avisou de novo, falou assim, você está pego, você agora não tem escapatória. Você é meu e eu vou preparar você para isso, para isso. Ele começou a falar. Irmãos, aquilo ali para mim foi uma coisa assim tremenda, 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 porque ela repetiu, eu não conversei com ninguém sobre aquele assunto. Aquilo foi uma guerra interna, eu quietinho ali, eu não falei com ninguém. Resumindo, dali para frente, pronto, não vou mais embora, amanheceu o dia e tal, vim embora no outro dia, me batizei e ali foi, eu tive uma outra experiência com Deus. Vocês sabem o que é ser batizado no Espírito Santo? Vocês sabem, já ouviram falar isso? Já? Já, né? Batizado no Espírito Santo, já ouviu falar? Já, Vitinho? Então, cada um tem uma experiência de uma forma. A minha experiência foi dormindo. Eu sonhei que essa mesma irmã chegava na minha casa com o marido dela e o pastor falava assim, nós viemos examinar a sua casa. Você acabou de construir essa casa nova e nós veio examinar. E aí disse que ele ponhava o ouvido na parede assim, ponhava a mão, passava assim e falava assim, tá ficando boa a construção. A casa era eu, no caso. E foi examinando. Aí disse que ele falou assim, tá aprovado. Já pode aprovar essa obra. E nisso ele falou assim, e ela trouxe um presente para você. E ela pegou e veio me cumprimentar. Quando ela pegou na minha mão, eu estava dormindo isso, foi uma visão. Quando ela pegou na minha mão,
eu senti uma descarga como se fosse, para mim entender melhor e vocês entenderem, como se fosse uma descarga elétrica de 1.500 volts, assim, da mão dela entrou para minha. E fez assim, e foi para minha cabeça e desceu para o meu pé. Quando chegou no pé, jogou eu para cima, no sonho. Só que o interessante é que nesse pulo, eu senti uma adrenalina, como eu acho que não é comparável, não tem nessa terra uma adrenalina daquela para sentir. Quando aquilo me revestiu e eu fui jogado para cima e eu acordei, sabe que jeito? Com um pulo na cama. Eu fui jogado literalmente para cima. Eu acordei caindo em cima da cama assim. Então ali foi o Espírito Santo que me revestiu e para me aguentar as provas. Mas aí foi passando, foi passando. Eu tive experiências com Deus assim de tremenda. Quando eu não era crente, como eu mexo com negócio de carro, então há umas falcatruazinhas que dá para fazer. Por exemplo, vamos falar assim, eu comprei um carro, tá no nome de José. José morreu. Quem que vai assinar o documento para mim? Não tem jeito. Eu teria que entrar na justiça e gastar o dinheiro do carro para fazer aquilo. Então a gente corta a volta. A gente vai nos caras que faz assinatura falsa e reconhece firme e passa do mesmo jeito. Para mim isso aí era normal. Mentir para mim era normal. Se eu fosse fazer um negócio com você aqui, a mentira estava na ponta da língua para falar do carro. Isso era normal. Quando eu me converti, eu não conseguia mais. Parou. Parei de mentir, fui perdendo cliente. Fui perdendo negócio. Eu estragava os meus negócios. Eu ia te vender esse carro, eu começava a falar defeito que até ele não tinha para você. E comecei a perder meus negócios e as coisas começaram a ficar difíceis. E exatamente um reconhecimento de firma desse, que é uma experiência que Deus deu, eu precisei reconhecer firma e falei, Deus, agora eu não faço mais falcatrua. E eu não sei onde mora o cara, a moto é placa de Curitiba, o cara que comprou a moto precisa do documento, e eu não sei o que fazer, o que eu faço, Senhor? E fui orando. Aí eu orei ali uns 15 dias, não aconteceu nada, eu falei, quer saber de uma coisa? Senhor, me perdoe, mas eu vou ter que fazer o reconhecimento de firma frio. Catei o carro, montei no carro, era um dia de chuva, e fui. Quando eu estava indo para um local, que era um despachante que fazia isso, o meu carro deu um estouro, uma explosão, foi pum! Era uma Audi na época. Explodiu a bobina é uma peça grande assim, ela explodiu que virou fiapo. Eu nunca vi na minha vida, nem antes e nem depois disso acontecer. Eu já vi ela queimar, mas explodir de virar fiapo assim não vi. Eu falei, não deu para mim chegar. Peguei um guincho e voltei para casa. Passou uns dias, eu falei, Senhor, eu vi que o Senhor não quer deixar eu fazer isso aí que é errado. Mas já faz mais um mês, já passou e eu não consigo resolver, e o cara em cima de mim. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá nessa despachante. E fui. Aí eu cheguei lá, não explodiu bobina nenhuma, foi bem, falei, vai dar certo. Irmãos, Deus tá dormindo, não viu agora. Deus não viu dessa vez, ele deixou. Quando eu peguei e falei, e a pessoa que fazia isso ganhava. Para reconhecer uma firma na época, era R$ 4,75. R$ 4,75. E eu pagava para fazer fria, acho que não lembro se era R$ 800 ou era R$ 400. R$ 400. Aí eu falei para ela assim, então você faz 400, você faz bem fácil. Eu catei, tirei o talão de cheque do bolso e escrevi 400, coloquei o número 400 em cima e fui escrever. E nisso eu falei para ela, 400 pila. Aí ela falou assim, caro, né? E ela que ia receber. Olha bem para vocês verem como que Deus faz. Eu falei, ela falou assim, caro, né? R$ 400 para fazer isso. Eu falei, é caro, mas não tem outro jeito? Ela falou assim, na verdade tem. Eu parei a caneta na hora. E ali eu vi Deus falando. Falei, peraí, a pessoa que vai receber está estragando o negócio dela? Falei, como assim tem outro jeito? Ela falou assim, tem outro jeito. Eu poderia pegar seus 400, mas eu posso te dar uma dica que você não vai gastar os 400. Falei, como que é? Vai embora para sua casa, leva seu cheque embora, pega um caderno, escreve uma carta. Eu, Lorival, tal, estou com a moto tal, placa tal, comprei, não consigo transferir, e manda no endereço da pessoa em Curitiba. Inclusive, se a pessoa que mora nesse endereço não for a pessoa que está no nome dessa moto, por favor, conecta um vizinho, entrega essa carta para um vizinho, pede para um vizinho se conhece a pessoa que morava aí e fala que eu quero tirar a moto do nome dele. Manda essa carta nesse endereço e espera. Meu, Naquela época não tinha WhatsApp, era carta. tudo carta, não tinha WhatsApp. Era tudo, não existia celular de WhatsApp, essas coisas. Eu voltei para casa, catei uma carta, escrevi, mandei no endereço. Passou mais 15 dias, uma pessoa me ligou. Você que é o senhor Lorival? Sim. Senhor Lorival, eu sou de uma garagem de veículo aqui de Curitiba. Chegou até a minha mão uma carta por um vizinho de fulano de tal que não mora mais no endereço. O vizinho sabia que ele tinha vendido a moto para nós, a responsabilidade é nossa, e nós estamos procurando essa moto para transferir. Manda seus dados tudo completinho, tudo certinho, manda o recibo para mim, que eu reconheço firme e te mando no seu endereço. Catei, fiz, mandei. Um amigo meu falou, não faça isso. Você não sabe quem está do outro lado, você vai devolver esse recibo para você depois. Eu falei assim, meu amigo,
Quem mandou fazer isso aqui é Deus. Fica tranquilo. Mandei, resumindo, o recibo voltou para minha mão em paz. E a bobina? Perdi a bobina, era caro na época, era caro. Essas coisas aconteceram naquele primeiro amor, quando o novo convertido. Deus faz essas coisas. Sabe, como uma criança, o apóstolo Paulo diz assim, que nós éramos criança quando nos convertemos. Pensávamos como criança, agíamos como criança, mas agora somos adultos. Então agora não tem mais essas coisas. Então Deus é a mesma coisa, Ele nos trata como criança quando a gente se converte. Por quê? Uma criança quer um docinho, quer um agrado. Tem coisa que eu faço para o meu filho, eu fazia quando era pequenininho, que eu não faço mais hoje para ele. Ele nem quer mais que eu faça. Tem brincadeira que eu fazia, tem coisas que eu dava para ele que ele não quer ganhar mais. É assim quando a gente se converte. Então Deus fez essas coisas. E a bobina? Eu vinha voltando para minha casa, parei a moto, olhei para o sol, assim, refletindo lá perto da minha casa, assim. Eu moro no América, o sol estava refletindo lá no Nova América, assim. Falei, o que Deus quer falar comigo? Deus quer falar comigo. E fui seguindo ali, cheguei lá no Nova América, não tem casa nenhuma ali. Cheguei lá, fiquei ali, falei, alguma coisa Deus quer falar comigo aqui, porque Deus me mandou aqui. Eu estava chegando em casa, Ele mostrou esse lugar para mim, e eu sempre fui meio sensível à voz de Deus, sabe? Aí tinha um cara jogando lixo num terreno fechado, jogando lixo. Ele jogou lixo, pegou o cara, sempre saiu vazado assim. Falei, ó, o cara jogando lixo, o cara é muito relaxado demais, como é que pode jogar lixo num lugar que não, né? Eu vou lá ver o que esse cara jogou lá. Cheguei lá, que o cara tinha jogado um monte de lixo, o cara era um cara descartando coisas de oficina. E no meio dessas coisas, o que tinha? Uma bobina da Audi. Eu cheguei na minha casa, meus irmãos. Acho que o povo joga bobina de Audi assim no terreno. E é caro, aquilo é caro. E hoje até que não é tão caro, mas era muito caro na época. Era essas Audi A3, sabe? Eu peguei a bobina, cheguei em casa e falei assim, gente, eu só acredito porque eu tô vendo. Catei a bobina, coloquei, ela vai 3 parafusos. Coloquei os 3 parafusos, coloquei os cabos da bobina, dei na partida do carro, o carro pegou. Perfeitamente. Isso Pelo são... jeito não era só um Tomé, né, que tinha na Bíblia, né? Pois é. É legal, É. porque Deus ele usa isso, né? Ele Uma coisa usa. que ele tinha que mostrar materialmente acontecendo, né? E aí, outras coisas, eu tinha um primo meu que estava morrendo, o médico falou assim, 3 meses de vida para você, 3 meses. Vamos dizer assim que se você se cuidar muito bem, você vai para 6 meses de vida, câncer. E eu fui lá na casa dele, ele mora a 200 e poucos quilômetros daqui, eu fui na casa dele por acaso. Eu passei lá na casa dele, cheguei na casa dele, então eu estava meio com pressa que eu tinha que vir, que eu queria vir para o culto, eu não perdia culto não. Ele falou para mim assim, ó filho, o médico me deu 3 meses de vida, câncer, é câncer no rim, e ele só tinha um rim, porque um rim dele foi tirado quando era criança para doar para a irmã dele morreu, ele ficou com um rim só. E esse um rim que ficou deu câncer. Ele falou assim, e ele é da congregação cristã. A congregação não aceita muita oração em pé, só de joelho e tal. Eles têm a gente como seita. Ele falou assim, você não ora por mim? Eu falei assim, eu oro, mas eu quero saber de você, se você crê que eu vou orar e Deus vai, esses 3 meses de vida vai se transformar em 20, 30 anos. Ele falou assim, eu creio. Eu falei, então eu vou orar agora. Orei por ele. E vim embora. Cheguei aqui, eu falei assim, não dá para ir para a igreja. Já estava uns 15 minutos atrasado já. Recebi um recado, acho que foi minha filha. Falou, pai, a irmã Marisa falou que queria falar com você hoje. Nem que você chegasse atrasada para você ir para o culto. Eu catei e fui. Cheguei no culto. Hã? É a mesma. Queria falar comigo porque ela era a mulher do pastor. Então eu era daí nessa época eu já era cooperador da igreja, estava sendo levado a tesoureiro, então ela fazia junto as coisas que tinha de fazer. Queria falar comigo alguma coisa da igreja lá. E eu peguei e fui. Quando eu cheguei na igreja, eu não entrei. Falei, vou entrar atrasado na igreja, vou ficar na porta ali. E sempre eu ficava na porta porque eu era porteiro. E eu fiquei na porta ali. Aí tinha um pastor já pregando e ele pegou e falou assim, no final do culto, ele falou assim, eu tenho uma coisa para dizer aqui. Tem uma pessoa aqui na igreja que Deus está mandando falar para ela. Deus prolongou anos de vida para uma pessoa da família muito querida que está com câncer. Estava com os dias marcados. Irmãos, isso aí foi em 2009. Nós estamos em 2023. Eu visito ele lá. Ele já tinha vendido as coisas tudo e indo embora para a cidade porque não podia trabalhar. Voltou para o sítio, mora no sítio, trabalha. Nós estamos em 2023. Trabalha com trator, com gado, tira leite. Está vivo lá e não faz hemodiálise com o rinzinho dele. Deus prolongou. Então, realmente, Deus faz os milagres. Basta a gente... A gente que tem a cabeça limitada, mas Deus, ele
E Deus, ele tem todo o poder, não é? Ele não é poderoso, ele tem todo o poder. Mas aí, meus irmãos, começa a vir as lutas, né? Aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? A gente se torna adulto. E também você, na escola, você não passa de ano se você não fizer as provas, não tem? E uma das partes mais difíceis que tem na escola é as provas. Mas as provas definem quem você vai ser. É as provas. Porque aquilo que você estuda, você acaba esquecendo. Mas as provas, elas são um pouco difíceis. Você tem que passar pelas provas. Você já pensou se a professora te der a prova e você pegar aquela prova e não fazer ela? Chega no final do ano, o que vai acontecer? Reprova. E depois você reprova de novo, reprova. E você vai virar sempre aquela pessoa reprovada. Então, na vida cristã, começou a vir as provas na minha vida. A minha vida material, financeira, começou a fazer assim. Primeiro, quem mentia não mente mais. Quem enganava não engana mais. Então, aqueles negócios que eu procurava, ainda Deus mandou um profeta falar para mim, não saia mais de casa atrás de negócio. Porque, irmã, eu viajava, meu irmão, meninos, eu viajava, eu pousava 2 noites fora, viajando aí, Paraná, estado de São Paulo, Mato Grosso, fazendo negócio. E Deus falou, não faça mais isso. Todo negócio que você tiver que fazer é na sua casa. Se você sair, você vai bater a cara à toa. E realmente eu até tentei sair, não deu, e foi, e aquelas provas, aquelas lutas. Ô pai, pega uma cadeira lá pro vô, filho. Pega lá, ele vai lá pegar. Aí eu começou a vir aquelas provas, aquelas lutas, e as dificuldades começou a apertar. E meus carros começaram a se acabar. Começou a se acabar. Para quem sempre eu tinha 22, 23 carros, eu tava com 2, 3 carros. Acabou tudo. E daí tinha propriedade, mas não o dinheiro, Deus fechou a porta assim, irmão. Chegou um ponto que cortaram a luz da minha casa. Eu não tinha dinheiro para pagar a luz de casa. E crente. Mas ó, eu deixei até um verso separado, ó. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua semente mendigar o pão. Acabou? Salmo 37, verso 25. Deus supria com o pão, porque assim, Deus prometeu que os seus filhos não vão passar fome. Mas uma coisa vocês têm que aprender aqui, vocês que são meninos aqui. Se tiver um pão seco em cima da tua mesa, Deus já não deixou você passar fome. Tá bom? Ó, pão é alimento. Um pratinho de arroz é um alimento. Agora já um filé mignon, aqueles que vocês gostam de comer, isso aí já é luxo. Isso aí já é uma coisa que se você puder, você come. É um manjar, tá? Então Deus prometeu. E às vezes tem ali uns pãozinhos ali em cima da sua mesa, chega na hora do almoço, tem aqueles pãozinhos na gaveta, você fala, eu não tenho uma carne para fazer hoje, eu não tenho uma comida para fazer. Deus prometeu que não deixava seus filhos passar fome, mas o pão tá lá, meu amigo, como o pão. Porque a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, quer dizer, nem só de comida vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo tentou enganar Jesus, falando para ele transformar as pedras em pão. Ele estava com fome. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus não deixou eu passar fome. Cortaram a luz da minha casa, eu entrei em dificuldade. Irmãos, eu pegava R$ 2. Quando tinha R$ 2, eu não gastava mais. Eu não comprava bala, não comprava nada. Eu guardava, falando, isso aqui pode dar para comprar um dia de leite para meus filhos. Porque eu entrei em dificuldade. Só que isso começou a apertar tanto. E isso tudo aconteceu muito rápido. Começou a apertar tanto que eu falei assim, um dia o diabo volta na cena do crime. O diabo volta, eu estava em casa. Por que que eu estou passando essa necessidade? Por que que ninguém quer negociar comigo mais? Por que que as coisas ficou assim? Começou os porquê. Aí o diabo respondeu. Eu fazia as perguntas, ele respondeu. Você sabe por quê? Por causa desse negócio de crente. Você não vai mais para onde você ia. E ele falou nitidamente comigo. Ele falou. Você está assim porque você abandonou seus negócios e porque você agora é só igreja, Bíblia. Eu comia a Bíblia, minha Bíblia era... Eu tenho ela lá em casa até hoje, ela é toda amarela, de tanto eu ler e chorar em cima da Bíblia, as minhas páginas ficavam todas bolorada, rasgada. Resumindo, ele falou assim, para com isso, abandona isso, volta, olha, eu me lembro muito bem, nitidamente, volta a ser o Lorival de antes. E outra coisa, se ele tentou Jesus, já que a gente estava estudando lá em casa, né, dele, se ele tentou Jesus, né? Quem somos nós? Ele vai nos... E o que ele ofereceu para Jesus? O mundo, os reinos, tudo, a glória. Gente, ele vai oferecer para vocês o de melhor.
Talvez para não ligo muito para esporte, para fama, tal, Deus não vai me oferecer, mas eu gosto de outra coisa. Ele sabe o que o Gabriel gosta, o que o Levi gosta, o Luquinhas, o Gustavo, o Marcos, o Bo aqui, ó, sabe do Marcelo, do Vitor, do Luca, da Isabela, ele sabe. E ele não vai querer oferecer migalha. É Não. o de melhor. Ele vai oferecer aquilo que atrai você. Como a irmã acabou de falar. Às vezes é uma coisa que você nem imagina. Porque, não se engane, o inimigo, o diabo, ele conhece nós há milhares de anos. Ele conhece o homem. Ele não é onisciente, ele não sabe o que você está pensando dentro do seu pensamento. Mas ele conhece você, ele conhece seus traços. Ele fica olhando você, você não está vendo ele, e ele vê o que atrai você, aquilo que mexe com você, aquilo que faz seu coração bater. Onde está seu coração? Onde está o seu tesouro? Porque o seu coração bate mais forte por aquilo que te atrai. Não é assim? Então ele percebe, ele fica olhando você e ele te conhece, então ele te oferece aquilo que gosta. Por exemplo, o homem que gosta de ficar olhando para as mulheres, vamos falar assim, ele vê, você está sentado aqui, passa uma mulher bonita ali ou com a roupa muito escandalosa, o homem faz assim, o diabo fala, já sei do que você gosta. Entendeu? Eu não preciso ler sua mente. Não, é dinheiro, é dinheiro. Quando fala em dinheiro, você briga com o seu irmão, com o seu parente, por causa de dinheiro, e você é aquele cara que trabalha sábado, domingo. Ele fala, eu já sei que você gosta de dinheiro, eu vou mandar sempre dinheiro para você. Entendeu? Ele pega você naquilo que te atrai. É assim que ele faz. Então, meu irmão, na época, eu peguei e fiquei angustiado com aquilo e tal, e por um momento ele começou a falar, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Tá certo, eu vou parar, eu vou fingir que nada aconteceu. Eu estou contando esse testemunho, meu filho está ali, não sabe, porque ele não era nascido, mas o meu pai está aqui, sabe da história toda. Eu vou fingir que isso não aconteceu. Eu nunca fui crente. É o seguinte, eu abandono essa Bíblia do lado, falo para minha esposa que eu não vou na igreja mais, quando o pastor vinha eu vazo daqui, e meus cunhados fez igual isso. Um plano de fuga. Quando meu pastor vinha aqui, eu começo a sair, não tô, ele liga, não tô, e eu vou falar, depois até o fim eu falo para ele que eu não quero mais, sou o Lorival de antes, vou voltar a ser o Lorival de antes. Irmãos, defini na minha cabeça, no fundo da minha casa. Aí o Espírito Santo falou assim, tá bom, pode fazer. Pode voltar a ser o Lorival que era antes. Porém, me deu um texto primeiro. Lê um texto, despedida da Bíblia. Último texto. E ele falou porque eu respondi, tá bom, eu vou ler. Qual que é o texto? Parábola do semeador. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou ler e vou ler rápido. Porque acabou agora. E eu fiquei até contentão na época, assim, sabe? Eu até, ó, que eu fico arrepiado. Eu fiquei contente, falei, acabou. Agora eu volto seu Lorival antes, vou ganhar dinheiro de novo e minha vida vai ter uma beleza. E aquilo, fui ali, o diabo falando de um lado, o Espírito Santo falou do outro, leu o texto e acabou, o nosso relacionamento termina. Se você, tipo assim, Deus estava falando assim, se você conseguir vencer esse texto, se você conseguir passar por ele, você está livre. Falei, vou ler. Cheguei em casa, peguei uma banquetinha bem petitiquinha que tinha, sentei, peguei uma mesinha pequenininha, catei minha Bíblia que está lá em casa. É uma Bíblia grande, que eu era assembleiano gosta de Bíblia grande. Cadê? Tá um assembleiano ali, ó. A Bíblia dele é pequenininha. É. Ali, meninos, ó, 53 anos, né, pai? Crente, né? 53 anos crente, na presença do Senhor. Se converteu quando tinha 17, tá com 70. Eu catei a Bíblia. Não parece 70, mas é. Eu catei a Bíblia e fui lá pro quarto. Falei, vou ler lá no quarto. Passei pelo corredor da minha casa, catei a Bíblia, fui lá, coloquei a Bíblia em cima daquela banquetinha e fiz assim, ó. Eu não vou procurar texto, eu vou ler um texto, ele não falou qual texto que é. Pá, Parábola do semeador. Aí eu catei. A parábola do semeador é o seguinte, o homem que saiu a semear o semeador. Aí semeou a parte da semente, caiu na beira do caminho. O que é caminho? Isso aqui é um caminho. Caiu aqui nessa beira, ó. Como tem muita ali, uma beira de caminho, um chão pisado, duro, os passarinhos viu a semente não entrou para dentro da terra. Os passarinhos veio e comeu a semente. Aí a outra parte da semente, caiu em chão pedregoso, pedras, né? Então a semente aqui não nasceu, porque a semente encontrou resistência no chão, o chão era duro, a semente não entrou para dentro. E o do Pedregais, eu até me lembro do vô do Gabriel, falou para mim que no fundo da chácara deles, ele falou assim, meu irmão, eu já tentei plantar de tudo aqui, não vai, porque debaixo dessa terra tem pedra, é uma laje. Então, ele planta os pés de fruta, a raiz vai até uma alturinha, pega naquela laje, não tem onde pegar umidade e morre o pé de fruta. Ele falou para mim lá da chácara de vocês. E fui lendo. E a semente que é plantada sobre espinhos,
é aquela semente que o terreno é bom, a terra é boa, é fofa, é terra boa. Mas planta a semente ali, ela nasce forte, boa e sobe. Mas está muito sujo aquele chão, não limparam ali. Tem muita praga. O que é praga? Essas ervas daninhas, né, essas tiriricas, essas gramas, aquelas gramas e aqueles matos danosos, sobe junto com a planta. E chega uma altura, aquele mato sufoca a planta e a planta fica infrutífera. Ele não diz que morre a planta, fica infrutífera por causa daqueles espinhos. Entendeu? Fica infrutífera. E a quarta semente cai em terra boa, terreno limpo, dá um monte de fruto. Então eu falei, até que tá bom ali, mas vou ter que ler o texto até o final. Aí tem a explicação da parábola. Aí foi a hora que começou a pegar. Aí ele falou, aí ele fala assim, a semente plantada sobre a beira do caminho é aquela que é jogada no coração, que ouve por aqui e solta por aqui. A semente não desce para o coração. Lembra que o beira do caminho é duro, não desce para dentro do chão? A semente, a palavra não desce para o coração. Então ela vem aqui, o diabo vem, pá, rouba. A ave que ele está simbolizando aqui é o diabo, entendeu? A semente é a palavra. O beira de caminho é os ouvidos que ouvem. Tá, e o diabo vem e rouba a palavra que foi semeada. Domingo foi prego. Essa palavra está sendo pregada aqui. O que acontece? O diabo quer roubar. O diabo quer roubar da mente de vocês. Se vocês não guardar no coração, daqui 10 minutos, quando nós terminar isso aqui, vocês não lembram de mais nada. E não é preciso ficar lembrando, é preciso guardar no coração. Na hora certa ela vai aparecer. Essa é a da beira do caminho. A de Pedregais é aquela pessoa que não tem profundidade em si mesma. Ela recebe a palavra de Deus com alegria. Se você recebe esse testemunho aqui, beleza, mas você não tem o coração ligado em Deus. Então o que acontece? A palavra não encontra abrigo, encontra pedra. Seu coração é muito cheio de pedregoso, muitas coisas que você não quer arrancar do coração para poder dar espaço para a palavra. E o que acontece? A palavra morre, sai. Entendeu? Esse é o chão pedregoso. Agora, quando ele chegou, aí eu vou te falar, aí foi forte. Quando eu cheguei na explicação da parábola dos espinhos, falou, e aquele que o chão de espinhos, cheio de espinhos, a semente que recebe no meio dos espinhos, é aquele coração que vem com o coração dele é bom, é um coração que recebe muito bem a palavra e dá fruto, e dá, a semente gemina, nasce e cresce, mas os cuidados com as riquezas e com as coisas desse mundo, sufocam a palavra e fica infrutífera. Meu Deus do céu. Quando eu li isso aí, eu falei assim, Deus, esse cara sou eu. Diz igual a música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu, irmão. Foi mesmo, eu. Mesma coisa de pegar uma espada e enfiar no meu coração assim. Falei, esse cara sou eu tô com cuidado. A minha fé, ela se reduziu por causa das coisas desse mundo, por causa do dinheiro que ficou mais difícil para ganhar, eu não estou ganhando mais dinheiro, não estou negociando mais. Então o que acontece? Isso são espinhos. E o que o espinho fez? Estão sufocando a palavra. Meu Deus, aquilo que o Senhor me deu naquele dia, a tua palavra entrou dentro do meu coração. Tantas experiências, né? Você já tinha Irmã, tido até ali, e o inimigo queria roubar tudo. eu queria até morrer para ir para o céu né? logo, para não correr risco de ir para o inferno, para não correr risco de apartar do meu Senhor, aquela palavra que me trazia refrigério, aquela palavra que eu chorava sozinho lendo ela dentro do quarto, aquilo que eu ia na igreja, aquelas experiências que eu tinha com Deus, eu queria trocar tudo por riquezas, por coisas que eu queria correr atrás. Eu falei, Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu clamava e eu chorava, minha Bíblia ficou molhada de eu chorar. E aquilo, eu falei assim, Senhor, eu prometo para o Senhor, nunca mais eu tento trocar a presença do Senhor, os caminhos do Senhor por nada nessa vida, porque nada vale a pena. Os espinhos não vão sufocar a palavra de Deus semeada no meu coração. E aí, eu digo para vocês, não tem como voltar atrás, tá? Eu vou dizer para vocês isso aqui, é forte o que eu vou falar para vocês. Alguém aqui já ouviu falar do povo do Egito, que saiu do Egito, do mar que se abriu? Vocês já ouviram? O povo de Deus ficou por 430 anos escravo no deserto. Mas era povo de Deus, tá? Estava sendo escravo lá, porque foi para lá. É a história de José, que foi governador. Aí a família dele foi para lá, se tornou um povo, muita gente, milhões de pessoas. Então, quando aqueles homens morreram, eles ficaram sendo escravos, porque os homens que sabiam da história deles morreram. Então, Deus pega e manda Moisés. Deus tinha uma promessa que ia libertar o povo. Manda Moisés ir lá e pegar aquele povo, depois acontece aquele monte de praga, é uma história muito grande, não dá tempo de eu contar aqui. Mas resumindo, aquele povo vem correndo do povo do Egito.
os soldados do Egito vêm querendo matar aquele povo chega de frente com o mar num cubico assim, ó. Não tinha para onde ir, para trás estavam os soldados tudo armados, para frente era o mar. Aí o Moisés falou assim, Senhor, o senhor trouxe esse povo para morrer aqui? Aí Deus falou assim, toca, o que você tem na mão? Um cajado, toca no mar. Ele tocou no mar, o que fez? O mar se abriu, ó, o mar se abriu, o povo passou em terra seca, e o mar fez o quê? Fechou e matou os perseguidores atrás. Tá, o povo ficou 40 anos andando no deserto. Mas existia uma promessa de terra de Canaã, que era a terra prometida para ele chegar. Então eles ficou no deserto ali caminhando, andando por 40 anos, e o sapato não envelheceu e a roupa também não, porque Deus estava provando o que tinha no coração deles para ver quem que ia realmente entrar na terra prometida ou quem que ia morrer ali no deserto. Mas Canaã, o deserto não era a terra prometida, era só um preparo. Porém, vocês não podem se esquecer de que quando eles passaram para o deserto, o mar fechou. Agora fala para mim, quem é aqui que tem capacidade de atravessar o mar nadando? Ninguém. Vai morrer afogado. Então é o seguinte, uma vez que você passou para o deserto, voltar para o Egito, não dava mais voltar para o Egito. E lá no deserto Deus mandava maná do céu, e Deus mandou até carne para eles. Só que eles lá no deserto começaram a perceber que antes da carne, o maná era uma comidinha que descia do céu. E daí era para comer aquela comidinha ali, era o sustento de Deus. O maná significa Jesus, a palavra de Deus hoje. Mas eles começaram a se abusar daquilo lá. Você não vê que tem... Isso, aquela pessoa que está na igreja, que começa assim, falar assim, Deus já não é suficiente para ele, Jesus já não é suficiente, mas ele quer as coisinhas do mundo. Quando eu estava lá no mundo, lá, eu bebia uma cervejinha naquele calorzão quente, gostoso, né? Eu fazia umas coisinhas lá e tal, estava na rodinha de amigos. Agora aqui só a igreja, começou a ficar meio monótono esse negócio, entendeu? Só que é o seguinte, lembra que voltar para o Egito não dá mais. E eles começaram a reclamar. No Egito nós tinha carne. No Egito nós tinha isso, no Egito nós tinha aquilo. Mas fala uma coisa para mim, tinha como eles voltar para o Egito? Não tinha. Deus não abriu o caminho para eles voltar para o Egito. Eu vou explicar para vocês o que é isso. O que é Egito para mim? Lembra do testemunho que eu fazia tudo aquilo? O Egito, eles eram escravo lá, escravo. Eu, quando estava no mundo, era escravo do pecado. O pecado fazia o que queria comigo. Que nem eu falei, tem coisas que eu não posso falar aqui, não vou falar nunca. Como eu era escravo do pecado. Eu era escravo do pecado, o pecado me escravizava. Um dia Jesus veio e abriu os meus olhos espirituais. O que é os olhos espirituais? Os olhos espirituais é o mar que se abriu. Porque a Bíblia diz que o Velho Testamento, essas coisas, são uma tipologia para a vida de hoje. É um tipo, é uma sombra, entendeu? Nós temos que aplicar. O Egito era o tempo que eu vivia no pecado, preso no pecado. O mar, foi quando eu cheguei de frente com o mar, eu não enxergava nada, não tinha solução. Jesus falou assim, salvação para você. Jesus mostrou a Bíblia. Tinha coisa que eu já tinha lido na Bíblia umas 10 vezes. Quando eu lia de novo, eu falava, meu Deus, isso está escrito aqui. A minha mulher falava, você já leu isso? Eu falava, mas eu não tinha lido, eu não tinha meditado nisso aqui, não tinha entendido. Hoje os meus olhos espirituais estão abertos. Significa o mar que passou. Que gostoso, né? Eu era escravo do pecado, Jesus me libertou da escravidão, abriu os meus olhos, agora eu tenho Jesus comigo e agora eu vivo no deserto. Eu ainda não cheguei na terra prometida, que é o céu. O deserto é a minha vida cristã, a minha caminhada aqui. Agora, o X da história está. Olha, aquele povo no deserto, isso é para nós que somos crentes, para não pensar em voltar para o mundo, para não pensar em ir para o mundo. Aquele povo no deserto só tinha duas opções, meu amigo, só duas. Chegar na terra prometida com obediência ou morrer no deserto. E a maioria morreu. Quase todos morreu. Quase todos. Só ali 4 famílias, 3 famílias, não sei que. Então o que acontece? Ou nós hoje na vida cristã, nós temos duas opções. Ao nosso ponto de vista humano falando, Deus tem toda a soberania dele, Deus tem seus escolhidos, Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Mas ao nosso ponto de vista, é nós chegar ao céu ou morrer no deserto. O que significa morrer no deserto? Condenação. Salvação, condenação. Não tem como assim, eu falar assim, o Lorival queria voltar a ser o Lorival de antes. Posso até voltar. Porém, com os olhos abertos agora. Agora eu sou crente para sempre. Eu posso ir para o inferno, mas crente. Porque aqui, crente significa quem crê. Eu creio, eu acredito. O diabo está condenado ao fogo eterno. E o diabo é mais crente do que nós. O diabo crê, o diabo viu Deus cara a cara. O diabo, ele era um anjo de Deus. Quem é que crê mais do que o diabo aqui? Estremece, né? Os demônios estremecem e creem.
Mas não basta crer, precisamos obedecer. Nós precisamos nos arrepender e nos converter dos nossos pecados. Aí, a partir desse momento, meus amigos, que eu tive essa experiência com Deus. Não faz tanto tempo assim, faz 14 anos, isso aí. Mas a minha vida é de vitória em vitória, de fé em fé. O que Deus já me usou para fazer na vida de pessoas. Tá fazendo aqui agora. O que Ele prometeu que iria fazer, arrancar pessoas do lodo, arrancar pessoas que estão na porta do inferno. Deus usar a minha vida para pregar em lugares, para converter pessoas que chegou na minha casa, assim, desviado, pessoas há quase 15 anos desviado, no mundo, tocando em baile, e eu orar para aquela pessoa, ele ir para a igreja e estar crente, pessoa, não para a minha glória, mas eu sendo usado como instrumento em obediência nas mãos do Senhor. Única coisa que eu me arrependo, tem uma coisa que eu me arrependo, no dia de 14 anos, não sei se meu pai vai lembrar disso, antes eu queria me batizar, os irmãos pastores falaram que não podia, porque era muito novo. Quando chegou 14 anos, meu batismo marcado, no dia do batismo eu inventei uma dor de dente. E não fui me batizar porque eu já queria outras coisas. Eu me arrependo, porque eu poderia ter ficado na presença de Deus, me batizado e sido um instrumento. Mas Deus tinha os planos dele para a minha vida. Então, fica aqui para vocês. Obediência. Vocês são crentes. Ah, irmão Lorival, mas eu não tive essa experiência que o senhor teve. Sim, não chegou a hora ainda, talvez. Deus vai trazer, talvez traz bem novinho. Tem criança que tem experiência com Deus bem criancinha. Então Deus vai trazer na vida de cada um de vocês. Basta vocês entender uma coisa. Não deixam ser atraídos pelo inimigo. Não deixa o diabo enganar vocês. Porque os pratos dele é podre, é mentira. Ele, por um instante, ele agrada vocês. Mas depois ele acusa vocês. Tem um livro que eu li, que é do C.S. Lewis, bem famoso, que fala lá do Aprendiz de um Diabo. E o livro é fictício, né? Como se fosse o diabo mandando cartas pro aprendiz dele, que vai lá e fica tentando vários tipos de pessoa. Cada pessoa num capítulo ele vai atentar diferentemente, como você citou. Uns é com mulher, outros é com dinheiro, enfim. Aí ele tem um trecho do livro, porque é o próprio diabo, né, entre aspas, escrevendo. Ele fala assim, o mais difícil para o diabo é que quando ele oferece o manjar, ele tem que dar um pouco de prazer. Exatamente. O diabo ele se entristece porque ele precisa nos dar prazer para fazer aquilo, porque a vontade dele é só de matar, roubar e destruir. Mas para que ele atraia a gente como um peixe numa isca, ele tem que nos dar prazer. É o mesmo peixe. Mesmo que momentâneo. Aquilo me marcou muito, porque assim, ele nunca vai fazer algo que não... Ele não vai te oferecer uma baranga, uma menina feia. Não. É sempre o de melhor. Só que depois que você caiu na isca do pecado, só sobra aquele sentimento de remorso, aquela coisa ruim. Eu perdi 2 amigos essa semana, na bebida e nos vícios. 2 amigos, amigo meu. Perdi, até estou muito triste, um foi enterrado ontem. Amigão meu, um cara mais novo do que eu. Eu tenho 45, ele deve ter uns 38, 39. Morreu ontem. Agora eu queria contar para vocês uma coisa. Lembra que eu falei assim, que no início que Deus avisou que era para mim orar 15 dias, que Deus ia me dar um livramento de morte? Ah, sim. Essa pessoa que me falou isso já morreu. Mas no dia que eu fui para a igreja, comecei a ir para a igreja, um pastor que estava pregando falou assim, você aí de óculos. E eu estava com o óculos pendurado aqui. Aí eu falei assim, graças a Deus que não é eu. Eu tinha uma vergonha, rapaz. Você é de óculos. Eu fiquei assim, eu ia para cá. Você que tá olhando para os lados aí, rapaz, com o óculos pendurado na camisa? Aí eu falei assim, ele falou assim, é você. Ó, eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem umas coisas para falar para você hoje. E vou começar a falar. Aí falou, ó, primeiro, Deus se agradou de você, de algo que você fez, mesmo você não estando no evangelho, algo que eu sempre fazia, sabe? Eu emprestava caminhão para promover cruzadas, eu ofertava na igreja, quando eu sabia que a igreja estava precisando de alguma coisa, eu ia lá e ofertava na igreja, às vezes eu dizimava, do meu jeito lá, mas eu fazia, sempre fui coerente com o evangelho. Foi Deus se agradou disso que você fez, e tem mais uma, Deus tem um presente para você. Deus tem um presente para você. E eu tinha vontade de algo na minha vida, eu tinha vontade de algo que já não era mais possível mais, assim, ao nosso ponto de vista. E Deus falou assim, Deus tem um presente para você, o presente está embrulhado e ele vai entregar nas suas mãos esse presente. E para provar que é Deus falando, eu vou te contar uma coisa. Esse pastor nunca sabia da existência do outro, porque era totalmente oposto, era um para um lado, nem conhecia, nem eu conhecia, ele estava conhecendo aquele dia, ele falou,
Deus te livrou há um ano atrás da morte na porta da sua casa. Foram para te matar na porta da sua casa. Mas Deus mandou você orar por um tempo e livrou você da morte da porta da sua casa. Ele está mandando falar isso aqui hoje porque você não ficou sabendo na época. Você só orou, você não ficou, viu e não ficou sabendo. Só para você crer na promessa que ele tem para sua vida. E ele contou aquilo que o irmão tinha falado. Então você espera o presente que ele vai te dar. E a caminhada, ele começou a falar da caminhada, como que ia ser. Falou, então Deus manda falar para você desse livramento que ele te deu, como testemunha, para você acreditar que realmente é ele que está falando. E ele contou aquilo que o pastor ia falar um ano depois, sem um conhecer o outro. E resumindo, quando foi uns meses depois, eu não tinha nem ligado as coisas. O Levi nasceu, e o Levi é o seguinte, é o terceiro filho, né? Com a Gislaine ali, o terceiro filho. E eu tinha vontade de ter 3 filhos, e ela tinha já falado, não, só 2 e acabou, ia fazer operação, tinha mexido com os papéis, e acabou engravidando, e daí, tá, vamos esperar o Levi. E aí veio o Levi, eu tinha vontade de ter mais um filho, eu tinha vontade de ter o terceiro filho. E o irmão falou que tinha um presente para mim, e eu peguei, mas eu não liguei as coisas na hora, a Gislaine grávida ali e tal. Quando foi um dia que o Levi nasceu e veio do hospital para casa, tava aquele tutuquinho assim pequenininho dentro do bercinho. Eu peguei e fui em cima do berço assim e fui orar e apresentar ele ao Senhor. Quando eu apresentei ele ao Senhor ali, falei, antes de levar a apresentar na igreja, já quero apresentar ele a Deus, né? Quando eu apresentei, eu fui e falei assim, Senhor, obrigado por este presente. Quando eu falei obrigado pelo presente, o embrulho era especial, o pastor falou, e estava num laço especial. O que é o laço? O laço é a aliança minha com a esposa, o embrulho era ela e o presente estava na barriga dela e Deus entregou o presente. Tá aí meu presente, ó. Ele tinha falado que já estava embrulhado, né? E ela estava grávida, está embrulhado e está feito um laço que o próprio Deus fez. Esse laço, eu e minha esposa, é outra história, que Deus que fez esse laço aqui. Então, por hoje é só, já é 11h12. É isso aí, meus amigos. Obrigado pela atenção de vocês, viu? Vamos bater palma.